Olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de abril. E antes de vos dar a conhecer tudo aquilo que nós lemos, nós os três lemos, quero aproveitar esta primeira parte do vídeo para agradecer do fundo do coração a quem está aí desse lado e aproveitou para, durante o mês de abril, juntar-se a mim e fazer uma pequenina homenagem aos autores espanhóis. Como vocês sabem, durante o mês de abril decorreu o projeto En Abril Leemos em Espanhol, ou seja, dedicar o mês de abril a ler autores espanhóis, seja na língua ou no idioma original, seja traduzido para português ou para outra língua qualquer, e eu fui vendo, na medida do possível. Vocês sabem que eu sou um bocadinho, pronto, avessa a andar a cuscar nas redes sociais, perdoem-me por isso, mas fui vendo sempre que alguém me identificava nas suas publicações, fui vendo que várias pessoas foram lendo pelo menos uma obra de um autor espanhol, o que para mim é maravilhoso, e sendo assim aproveito o início do vídeo para agradecer-vos do fundo do coração essa participação. Espero que tenha sido uma participação muito saborosa e espero que vos tenha levado a conhecer pela primeira vez um autor espanhol ou uma autora espanhola, ou então para continuarem a saborear autores espanhóis que já vos tinham maravilhado a algum momento no passado. Agradeço-vos do fundo do coração e aquilo que vos peço é que me deixem ficar aí embaixo nos comentários aquilo que leram durante o mês de abril de autores espanholitos, porque vou ficar muito, muito contente por sabê-lo pela primeira vez ou por sabê-lo pela segunda vez, porque eu sei já de alguns títulos que vocês foram lendo. Mas mesmo assim, façam-me esse favor, deixem ficar aí embaixo nos comentários aquilo que leram para o projeto En Abril Leemos em Espanhol, porque eu vou ficar extremamente agradecida, extremamente contente por isso. E já agora, se leram mais do que um, digam-me aquele que foi o vosso favorito, quem é que vos surpreendeu pela positiva, se há alguma coisa que vocês me queiram recomendar, já sabem, deixem ficar isso tudo nos comentários que eu vou adorar saber, e fica prometido que para o ano estamos outra vez em abril leyendo autores espanhóis, vale? Espero eu que sim, mas a intenção é mesmo essa. Agora, falando do que foi lido cá em casa, claro que o meu abril foi praticamente todo espanholado, mas não estive sozinha. Este ano tive a companhia do maridinho e do que ele leu, só uma obra é que não foi de autores espanhóis, por isso, como vim, fomos dois a homenagear a literatura espanhola. No total, posso dizer-vos que eu li 6 livros, não li tudo aquilo a que me propus ler durante o mês de abril. Não sei se foi porque a minha vida mudou ligeiramente a nível profissional, já que eu regressei à escola e depois foi um regresso assim algo tumultuoso, não vale a pena estar aqui com muitos pormenores. Não sei se foi por causa disso, foi por causa desse reajuste na vida. Mas é certo que eu não consegui ler tudo aquilo a que me propus. Li, como vos disse, 6 obras. Tinha em mente ler 8, uma delas em português. Dessa em português só li um bocadinho. Vocês de certeza absoluta que já se viram o vídeo que eu deixei aqui antes, já sabem o porquê e o que é que eu li dessa obra em português. A sétima obra, que era de autores espanhóis, não consegui chegar a ela. Falo-vos desta que está aqui, de Manuel Rivas, O Último Dia de Terra Nova. É uma obra que está em galego e eu ainda tentei folheá-la e tentei ler qualquer coisinha da primeira página. E aquilo que eu vos posso dizer é que foi assim uma experiência algo surreal, porque para quem domina bem o português e domina bem o espanhol, que é o meu caso, estava, confesso, à espera que fosse mais fácil ler em galego, que é, assim, de uma forma muito simplista, uma mistura do português com o espanhol. Olhem que não é. E não é nada fácil. E eu não sei se vou fazer uma nova tentativa. Não foi exatamente uma tentativa, porque eu não tive tempo para lê-la. Mas aquilo que eu li da primeira página mexeu um bocadinho comigo, deixou-me assim um bocadinho, o que é isto? Porque eu estou habituada a ler em espanhol e em português, como é óbvio,
e ter aqui uma mistura, eu não sei bem para que lado pender, se pendo para o português, se pendo para o espanhol, e ficou-me assim um bocadinho, a cabeça um bocadinho a andar à roda. A obra vai voltar às estantes, provavelmente regressarei a ela no próximo ano, quando em abril me dedicar outra vez aos autores espanhóis, e espero que consiga ler o que aqui está. Se não conseguir, Cristina, que foste tu quem me ofereceu, eu sei que tu me disseste na altura que se eu não conseguisse, que poderia arranjar uma nova casa para esta obra. Se eu não conseguir, é isso que eu vou fazer, com muita pena minha, porque eu adoraria conseguir ler em galego, ok? Das obras que sim, eu consegui concluir durante o mês de abril. Quase todas têm vindo de opinião, por isso eu não me vou alongar muito sobre elas. Vou-me chegar um bocadinho para aqui, porque duas delas eu já não as tenho comigo, já as devolvi à biblioteca, que foram as primeiras duas que eu li durante o mês de abril. Falo-vos primeiro de A Carne, de Rosa Monteiro. Se vocês já viram o vídeo, sabem que foi uma leitura algo decepcionante para mim, porque estava à espera de ter uma leitura diferente daquilo que encontrei, e a obra, apesar de não ser muito grande, tem ingredientes a mais no meu ponto de vista, porque acho que a Soledad, que é a protagonista, tem, entre aspas, protagonismo suficiente e matéria suficiente para ser só a obra ser só sobre ela. Mas não, a autora quis ao mesmo tempo falar de Soledad e fazer muitas referências literárias a escritores malditos, e acho que essa conjugação não correu muito bem, pelo menos para mim não correu, e depois há lá um ou outro pormenor que também me fez, como é que eu ia dizer, encolher-me e torcer-me. Pronto, e sendo assim, não foi uma obra que me encheu as medidas, como me tinham enchido as medidas as outras obras que eu li da autora, e dei-lhe apenas 6,5 em 10. Também da Biblioteca da Terrinha veio Estranha Forma de Vida, de Henrique Vilamatas. Deixo-vos ficar aqui a capa. E essa sim foi uma excelente leitura. Foi a primeira vez que eu li este autor, e não vai ser a última, de certeza absoluta, porque aquilo que eu encontrei nesta obra deixou-me mesmo muito, muito, muito satisfeita. E lá está, tem também referências bibliográficas, mas estas estão muito bem encaixadas na narrativa. É uma narrativa que nos faz conhecer um escritor mediano, nada de muito famoso, e conhecer apenas um dia da vida dele, mas é um dia que está constantemente a ir buscar coisas ao passado e a fazer projeções para o futuro, e é como se fosse uma espiral, e é uma espiral muito bem construída, e eu adorei e dei-lhe 9 em 10. A seguir, chegou a vez da minha querida Almudena Grandes, e essa sim tenho-a comigo, como não. Falo-vos de La Madre de Frankenstein. É o quinto volume desta saga Episódios de uma Guerra Interminável. E aquilo que eu vos posso dizer é que, mais uma vez, Almudena Grandes encheu todas as minhas expectativas e mais algumas. É certo que este quinto volume não é o mais emotivo deles todos, não é o mais... como é que eu ia dizer? Aquele que nos traz um turbilhão de emoções. Não, é uma obra que leva-nos a conhecer uma Espanha muito estagnada, já muito dentro da ditadura de Franco, com as pessoas, com a população bem já subjugada pela ditadura, e também pela uma religiosidade católica muito associada à ditadura, que com os seus tentáculos conseguiram subjugar e dominar quase toda a população espanhola, população essa que se digna e que se limita a sobreviver. É claro que há pequenas exceções, mas são exceções que vão lutando na clandestinidade contra aquela ditadura, são exceções que têm que ter muitíssimo cuidado para não serem apanhadas, e é uma obra que nos leva a conhecer uma personagem verídica, muito carismática, muito polémica, que está associada ao título da obra, e depois a conhecer dois protagonistas fictícios, todos eles associados a um espaço que será o grande espaço da narrativa, que é o manicômio feminino.
É uma obra que se debruça muito nessa situação associada à ditadura e aos tentáculos que ela tão bem engendra para subjugar a população, mas ao mesmo tempo mostra-nos o lado feminino, um lado já ele subjugado por questões históricas e que está aqui muitíssimo bem retratado e que nos leva a compreender o quão as mulheres continuam a ser espezinhadas, a não ter decisões próprias, a não ter voz própria, e que leva a que muitas delas se limitem a sobreviver, a baixar a cabeça e a aceitar e a conformar-se com a vida que lhes é permitida ter. Eu adorei isto tudo, poderia estar aqui imenso tempo a falar desta obra, há muito mais coisas aqui dentro que eu nem no vídeo de opinião referi, há muitíssima coisa e aquilo que eu quero de verdade dizer desta obra à qual dei a nota máxima, como não, é que espero mesmo que ela seja traduzida para português. Façamos figas e esperemos que sim, porque isto é do melhor que há e quem gosta de romance histórico, quem gosta de tudo o que está associado à história do século XX espanhol, vai amar isto como eu amei, ok? 10 em 10 e Almudena Mía, muchas gracias de nuevo. Aquilo que eu li a seguir levou-me novamente ao século XX espanhol e a tudo isto que está relacionado com a obra de Almudena Grandes, mas levou-me aos quadradinhos e tenho então a Arte de Voar e a Asa Quebrada de Alter Ribeikim. Estas duas obras aos quadradinhos são do melhor que há que eu já li aos quadradinhos. Também têm vídeo de opinião e leva-nos a conhecer dois protagonistas que estão muito ligados um com o outro, não vos explico como, nem quero mais uma vez explicar. Peço-vos é que se vocês gostam de obras aos quadradinhos, não deixem de tentar ler estas duas obras, porque vão amar o que está aqui dentro de certezinha absoluta. E se então forem doidinhos como eu pela eu ia dizer pela Segunda Guerra Mundial. Não é que a Segunda Guerra Mundial não esteja presente aqui nesta obra, mas pela história do século XX espanhol, pela ditadura de Franco, pela Guerra Civil, pelo antes da Guerra Civil, pelo depois da ditadura de Franco, vocês terão que ler isto porque vão amar tudo o que aqui está e vão ainda amar mais a ligação que existe entre uma obra e a outra. São maravilhosas e às duas eu dei 10 em 10. Por fim, a sexta obra que eu li em abril foi A Desilusão do Mês e eu muito me engano e custa-me tanto dizer isto, vai ser a desilusão do ano 2021. Falo-vos desta obra que está nas minhas mãos, Lloro, de Marina Perezagua. Tem uma capa maravilhosa, tem uma sinopse que na altura em que eu a comprei me conquistou, porque me iria dar, segundo o que estava aqui, perspectivas sobre um lado da Segunda Guerra Mundial e do pós-Segunda Guerra Mundial que não é tão visível como costuma ser na literatura que nós encontramos aí nas livrarias, porque sempre que se fala da Segunda Guerra Mundial, e eu não estou a dizer isto de forma crítica, pelo contrário, mas a tendência é, quando se fala da Segunda Guerra Mundial, falar-se de Europa, falar-se de nazis contra aliados, e de aliados contra nazis e do Holocausto. E a Segunda Guerra Mundial foi muito mais do que isso. E chegou a outras partes do mundo, nomeadamente à Ásia e nomeadamente ao Japão. E nomeadamente quando se fala no Japão e Segunda Guerra Mundial, fala-se nas duas bombas atómicas que foram lançadas contra duas cidades japonesas em agosto de 1945, sim, falo-vos de Hiroshima e Nagasaki, e eu sabia que esta obra estava associada ao bombardeamento atómico de Hiroshima e aos seus sobreviventes, mais propriamente sabia que a protagonista
desta obra seria uma sobrevivente do bombardeamento de Hiroshima. E isso, para mim, já era maravilhoso saber que iria encontrar aqui uma obra de ficção, é verdade, mas que iria levar-me a outros espaços, a outros palcos da Segunda Guerra Mundial, e iria levar-me a conhecer mais como é que o povo japonês teria ficado afetado por algo que nem eu consigo conciliar como tendo sido real, que foi o bombardeamento atómico a duas das suas cidades. E isto era o ponto de partida para esta leitura, e foi aquilo que eu encontrei no início desta narrativa, uma narrativa que está feita em monólogo. Nós só temos a protagonista a monologar connosco, mais propriamente com alguém para quem ela está a escrever, e a primeira parte da obra é maravilhosa. O estilo da autora é muito bom e eu a sublinhei imensas coisas, sublinhei muita coisa no início, adorei, mas chegou ao momento em que eu comecei a desconfiar se eu iria continuar a adorar esta obra. E a partir desse momento foi um descalabro total. Porque aquilo que eu vos posso dizer é que esta obra é uma mistangada. Eu adoro a palavra mistangada, nem sei se ela existe na verdade no dicionário, mas eu uso-a muitas vezes. É uma mistangada de situações, de locais, de miséria humana, de miséria animal. É uma coisa tremenda, ou seja, a autora, depois de ter feito um início tão bombástico, e perdoem o bombástico associado a bombardeamento atómico, mas depois de ter feito um início tão bombástico que me cativou logo, achou que aquele bombardeamento atómico não seria ingrediente suficiente para uma narrativa. Como não ser ingrediente suficiente? É impossível nós falarmos de uma situação daquelas e pensarmos que ela não é matéria suficiente para fazer uma obra. Pelo amor de Deus! Para quem gosta de romances históricos e para quem gosta do século XX mundial como eu, era mais do que suficiente. Mas não, é isso, ela juntou uma catrafada outra de ingredientes que eu poderia estar aqui a enumerar, mas que não vou enumerar, porque poderá haver alguém que, e espero bem que sim, que desse lado queira ler esta obra, mesmo e apesar da minha opinião negativa, mas é uma mistangada de ingredientes que fizeram o quê? Fizeram com que eu perdesse o interesse na obra, fizeram com que eu lesse partes na diagonal e que eu só tivesse feito o frete de terminar esta obra porque estava a lê-la em conjunto com a Paula e porque de verdade queria saber o porquê desta obra se chamar Yoro e o que é que que respostas me dariam o final a perguntas feitas logo no início da narrativa. Mas também vos digo que mesmo sendo essas respostas até algo interessantes, eu já tinha perdido completamente o interesse. E foi como... Não liguei patavina a esses ingredientes finais, que até seriam muito interessantes sabê-los, se pelo meio eu não tivesse perdido completamente o interesse por tudo aquilo que eu estava a ler. E foi uma desilusão total, uma desilusão que ainda agora que eu estou a falar da obra me custa a engolir, porque havia tanta expectativa e havia tanto ingrediente suficiente para me agarrar, e a esses ingredientes suficientes a autora decidiu juntar mais 10, 20, 30, 40, ou seja, decidiu que aquela miséria, aquela situação do bombardeamento não era suficiente, havia que juntar muito mais miséria humana. Para quê? Olhem, não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho mais tempo, não gostei, não recomendo, mas mesmo assim não digo para vocês não lerem e para não tentarem a vossa sorte, se têm a obra nas estantes, eu não a recomendo e dou-lhe apenas 4 em 10 e duvido muito que durante este ano haja muito mais obras e leituras que eu faça que tenham uma pontuação tão baixa e que sejam uma desilusão tão grande.
ok? Obrigada, Paulinha, por me teres acompanhado no suplício. Eu sei que para ti também não foi um suplício menor. E depois de ter falado das minhas leituras, vou falar das leituras dos meus homens. Como eu disse no início do vídeo, o maridinho também foi um amor e juntou-se a mim para ler espanholitos e leu 2 obras no idioma original. Sim! E fez aquilo que eu nunca esperaria que ele fizesse, foi ler 2 obras ao mesmo tempo. Marido está a surpreender-me. E então ele no total leu 4 obras, leu 3 de espanholitos e leu uma de um autor que eu creio que é português, porque o autor não é, sim, não é, a obra não é nossa, foi emprestada. E ele começou o mês lendo La Voz Dormida de Dulce Chacón. Esta obra eu creio que ela já foi traduzida em português, para português há muito tempo, mas não faz parte de nenhuma das listas editoriais de nenhuma editora de hoje em dia, creio eu. Se estiver enganada, corrijam-me. Esta obra é maravilhosa, tem esta capa fantástica e é uma obra que nos leva à Guerra Civil e ao pós-Guerra Civil espanhol e, como vocês sabem, eu adoro isto, eu já li isto também, deixem-me ver quando é que eu li em 2017, o maridinho leu em espanhol, compreendeu e adorou e deu a isto 10 em 10 e se houver alguém desse lado que tem esta obra em português aí esquecida nas estantes, dê-lhe uma oportunidade porque é mesmo muito, muito boa e leva-vos a conhecer factos apaixonantes da história espanhola do século XX. É recomendada tanto por mim como pelo marido. A seguir, ele leu A Cozinheira de Castamar, de Fernando J. Muñez. Esta obra eu ainda não li, sei que ela é histórica, sei que nos leva ao século XVIII espanhol, é uma obra algo grandota, ele levou algum tempo a lê-la, mas adorou e deu-lhe 10 em 10, por isso eu estou bastante curiosa. Esta obra eu não vou chegar a ela tão cedo, porque ela é de 2020, mas acho que houve já gente que leu esta obra e também gostou muito dela, por isso se algum de vocês que está aí desse lado já leu esta obra e está de acordo com a opinião do meu marido ou não, digam aí embaixo nos comentários. Voltou às obras em espanhol, ou seja, no idioma original, e leu esta preciosidade que está esgotadíssima em Portugal, que estamos, quem é fã de Paco Roca, estamos desertos para que a Leboair, se é que vai ser a Leboair, eu creio que sim, a apostar novamente nesta graphic novel que o faça, esta novela gráfica que se chama Arrugas, em espanhol, em português Rugas, é maravilhosa, é muito, muito boa, como quase tudo aquilo que Paco Roca faz e cria, é maravilhosa, leva-nos a conhecer um senhor já com a sua idade que se vê a braços com a doença de Alzheimer e tudo o que aqui está e todas as consequências que daí advêm dessa doença está muitíssimo bem retratada aqui aos quadradinhos e é uma obra maravilhosa. É uma obra que não é difícil de entender mesmo em espanhol porque estejam certos do que os conhecimentos de espanhol do meu marido são muito rudimentares, mas ele conseguiu ler isto, conseguiu saborear isto e deu-lhe a nota máxima, por isso se vocês conseguirem deitar mãos a esta obra mesmo em espanhol e pensarem, não, em espanhol eu não vou conseguir ler. Não, se o marido consegue, vocês também conseguem e por isso mesmo aconselhamos os dois vivamente. 10 em 10, ok? E a última obra que ele leu foi de um autor português e Quarentena, uma história de amor de José Gardia, como é que é? Gardia Zabal. Eu não conheço, foi uma obra que lhe foi emprestada por uma amiga nossa. Ele leu-a, deu-lhe 9 em 10, é uma história de amor segundo o que diz aqui na Quarentena. Não sei se alguém que está aí desse lado conhece a obra. Eu não devo lê-la, pelo menos para já, porque estou algo fartinha de quarentena, como acho que todos nós estamos.
deu-lhe 9 em 10, por isso deve ser uma obra muitíssimo interessante. Se vocês a conhecem, se já a leram, digam-me aí em baixo. Por fim, o filhote leu 2 obras, uma delas para a escola e a outra por iniciativa própria e que vai ao encontro dos gostos dele. Falámos primeiro da obra que ele leu para a escola e que é uma obra que já mora cá em casa desde o meu ano de estágio. Ora, se eu estagiei em 98, 99, vocês já viram há quanto tempo mora esta obra de Maria Amélia Paes, que é a adaptação em prosa de Os Lusíadas. Claro, o filhote está no 9º ano, vai ter que analisar alguns episódios dos Lusíadas e então a professora aconselhou que os seus alunos, se pudessem, lessem esta adaptação à prosa dos Lusíadas. Ele leu-a, não é que tenha gostado muito, como eu já estava a suspeitar, porque, primeiro, os Lusíadas eu acho que não é uma obra que miúdos de 14 ou 15 anos saibam desfrutar de maneira nenhuma. Mesmo em prosa, não é uma obra que cative. E o meu filho, se já não gostou daquilo que leu de Sofia de Melbrenner, por exemplo, nos 5º e 6º anos, associado mais ali ao lado mais fantástico, também não iria gostar disto. Não gostou, não, deu-lhe, dizia ele, oh mãe, isto é para aí um 5 ou um 6, mais não lhe consigo dar. E esperemos agora que pelo menos tenha-lhe servido esta leitura para ele conseguir entender melhor os episódios que vai dar nas aulas de Os Lusíadas. A outra obra que ele leu, sim, esta vai ao encontro dos gostos dele, foi esta, Um Dia de Maurice Gleitzman. É uma obra associada à Segunda Guerra Mundial. O maridinho e eu já somos doidos pela Segunda Guerra Mundial e já conseguimos contagiar o filho com isso e ele gosta mesmo muito e leu esta obra que não é a única que este autor escreveu assim para um público mais juvenil associado à Segunda Guerra Mundial. Nós já temos aqui mais cá em casa e ele vai continuar a lê-las e adorou isto e deu-lhe 10 em 10. E é isto, meus queridos, já vos falei de tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de Abril. Foi um mês muito produtivo para o meu marido, para mim não foi tanto, porque foi um mês muito desequilibrado. Por um lado tive leituras esplêndidas e por outro lado tive desilusões. O filhote também não foi um mês muito bom, porque teve que ler alguma coisa para a escola, algo obrigado, e que também não vai ao encontro dos gostos dele. E assim sendo, foi aquilo que vocês já sabem do nosso mês de Abril. Digam então aí em baixo nos comentários aquilo que andaram a ler. Também já vos pedi e volto a pedir que me digam aquilo que leram, se é que o fizeram, para o meu projeto de ler autores espanhóis em Abril. E se não participaram, não há problema nenhum. Fico à vossa espera na próxima oportunidade e digam-me aí em baixo aquilo que leram durante o mês de Abril, ok? Mesmo não participando no projeto em Abril leemos em espanhol. E digam-me também aquilo que acharam das nossas leituras, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau! E boas leituras!